Maravilhoso! Parabéns! Estamos indo cada vez mais longe, subindo cada vez mais alto. Você já sabe que o objetivo mais importante de um ser humano é ajudar as pessoas. Mas como? Como ajudar as pessoas? Vamos todos fazê-lo da mesma maneira e temos todos um único objetivo? Não, claro que não. O objetivo de ajudar as pessoas manifesta-se através dos seus talentos, das suas capacidades, da sua individualidade. Como vocês sabem, na história houve muitos mestres espirituais que conduziram milhares de peregrinos e discípulos. Cada um deles transmitiu conhecimentos sobre Deus, sobre o amor, mas cada um deles o fez à sua maneira. Nem todos ajudavam as pessoas diretamente, mas cada um, através dos seus próprios talentos. Por exemplo, Buda percorreu o caminho do ascetismo. Ele tinha um chakra ágina muito forte e ajudou através da concentração e da renúncia aos desejos. Buda criou os seus ensinamentos e conduziu os seus discípulos pelo mesmo caminho. Se considerarmos Cristo, ele tinha um coração amoroso muito bondoso. O seu caminho é o caminho do amor, o caminho do autossacrifício. Ele conduziu os seus discípulos da mesma forma, dizendo que se fosse atingido numa face, deveria oferecer essa outra face, respondendo assim: com amor a todos o mal deste mundo. Se considerarmos Gurdjieff, por exemplo, Gurdjieff criou mistérios inteiros, danças místicas. Trouxe as danças sufis do Oriente e, através delas, ajudou os seus discípulos a expandirem suas consciências. Todos os mestres transmitem os ensinamentos sobre Deus, sobre si mesmos, da sua alma, revelando o seu destino, mas fazem-no de uma forma completamente diferente. Osho era um orador incrível. Esse era o seu dom e talento. Ele deu palestras para milhares de pessoas que até hoje, mesmo depois de sua morte, ainda ouvimos. Lemos livros sobre seus darshans com seus discípulos. Esse era o seu dom, o dom das palavras. Todas as pessoas talentosas que realizaram a sua predestinação ajudaram as pessoas. Se considerarmos o grande artista Roerich, ele utilizou os seus quadros, a sua grande arte, para fazer nascer o divino, o espiritual, o sagrado nas pessoas. Cada um, com seus talentos, encarnava a sua predestinação. Blavatsky, sendo capaz de estruturar tudo e encontrar uma abordagem científica para qualquer coisa mística, escreveu muitos livros que ainda são um alfabeto para muitos peregrinos. Queridas, vocês nasceram certamente para ajudar as pessoas. Mas como? Qual é o seu talento? Qual é a sua especialidade? O que você pode fazer para crescer e avançar ainda mais rápido, para evoluir no caminho espiritual, em direção ao seu sonho, o Kuina Kumi, a realização do seu grande destino? O que ajudará você, queridas? Há 2 fatores de crescimento. Lembrem-se deles e não deixem de anotá-los. Comparemos o caminho espiritual com a escalada de uma montanha. Imaginem que precisam subir até ao topo, mas a montanha é íngreme, muito difícil e não há maneira de subirem simplesmente a pé. O que fazer? O que fazer para chegar ao topo? Viva e em segurança. Acho que você vai pegar algum tipo de corda, atirá-la para cima, agarrar-se a ela e tentar subir até o topo. Não é verdade? E para não cair, é preciso ter uma segurança de baixo para cima, para que alguém nos possa apoiar e apanhar em caso de queda. Bem, Deus nos livre, claro, mas e se acontecer? É preciso ter uma rede de segurança. Por isso, se estivermos subindo, é muito bom ter alguém no topo que nos puxa para cima gradualmente e o que está embaixo nos empurra constantemente para cima, ajudando-nos a subir. Ao todo, essa subida será agradável, rápida e será eficiente ao máximo, não é verdade? Assim, queridas, o caminho espiritual é o mesmo que escalar uma montanha. A montanha dos seus talentos, das suas capacidades, do seu destino. E no topo desta montanha está a realização da sua grande missão. Como é que se chega lá em Sá? Em primeiro lugar, você precisa de um mestre. Precisa daquele mestre espiritual que está lá em cima e que, depois de ter lançado a corda, te ajudará a subir. Quanto mais alto estiver o seu mestre espiritual, quanto mais elevado for o nível de consciência do seu mestre, mais fácil e rápida será a sua subida. Porque se você escolher para si um tutor que esteja talvez um passo acima de você, rapidamente você alcançará o seu nível
e terá de procurar o próximo mestre. Talvez você já tenha se deparado com o fato de que, ao passar de um mestre para outro, percebem que já aprenderam tudo lá, já ultrapassaram tudo, precisam seguir adiante e assim, de ensinamento em ensinamento, vão experimentando diferentes religiões, diferentes formas, mas não conseguem encontrar-se em algo constante. É preciso um mestre espiritual elevado que esteja no topo. Eu tive a sorte de encontrar um mestre assim. Espero que vocês também tenham essa sorte. Este é o primeiro fator de crescimento. Se você quer se desenvolver, crescer e desbloquear superpoder, precisa de um mestre espiritual. É impossível sem ele. O segundo fator de crescimento, o seu segundo fator de desenvolvimento, que é obrigatoriamente necessário no caminho espiritual, é... O que acham? Isso mesmo. São os alunos espirituais. Os alunos espirituais são aqueles que estão abaixo de você, mas como você transmite a eles os conhecimentos recebidos do mestre e faz descer essa energia ao nível deles, para que eles a compreendam, aceitem e pratiquem no seu nível. Graças a isso, eles crescem, sobem. E isso significa o quê? Eles te empurram para cima. Sim, queridas. Os seus alunos, aqueles a quem você transmite o conhecimento, são o amortecedor que não deixa você cair. O que acontece é que, quando algum dos seus alunos, seguidores, aqueles a quem você transmite o conhecimento, se eleva ao seu nível, então, de acordo com a lei cósmica, você sobe automaticamente mais alto. E quanto mais pessoas você tiver para quem transferir a energia, o conhecimento que recebe do seu mestre espiritual, mais depressa você cresce. Memorizou isto? Escreveu. 2 fatores importantes. Um mestre espiritual elevado que esteja muito alto, de preferência no topo. E um grande número de alunos, pessoas a quem você transmite o conhecimento. Então, a sua ascensão para o seu destino, para a sua missão, será rápida. Não é possível ficar somente com um deles. Vocês precisam de ambos os fatores. Por quê? Porque, meus queridos, se só tiverem um mestre espiritual, mas não tiverem alunos a quem transmitir conhecimento, então a energia que recebem do mestre acumula-se em você e se estagna. Sim, sim. A energia também pode estagnar. E a estagnação da energia é a pior coisa que pode acontecer. Imaginemos, por exemplo, um rio caudaloso, furioso, límpido, poderoso, que nasce no topo de uma montanha onde os glaciares se fundem. A água mais pura desce pelo rio turbulento, atravessa o seu leito e chega ao oceano. Ao se dissipar, alimenta o vasto oceano com força e energia. Dá para imaginar? Agora imagine que colocamos uma barreira no caminho desse rio. Uma barreira que impede o rio de avançar. A água começa a acumular-se gradualmente e, depois de parar de se mover, começa a ficar parada nessa barreira. O que vai acontecer? A água sem movimento começará a fermentar. A água começará a ficar coberta de lama. E o rio mais puro, mais belo, poderoso e turbulento se transformará num pântano. Mesmo a energia muito limpa da geleira ficará lamacenta, mal cheirosa, com rãs, juncos e outros habitantes do pântano. Não queremos beber tal água, nem sequer tomar banho. É simplesmente desagradável tocar em tal água. Uma pessoa que recebe energia e conhecimento de um mestre espiritual, mas não os transmite, transforma-se na mesma coisa. Ele se transforma num pântano. Alguma crítica, dúvida surge nele, a negatividade começa a surgir nele, começa a apodrecer ou a ter um cheiro desagradável. É uma pena que o conselho não esteja disposto a reconhecer os seus talentos. Você não está surpresa por não te darem um mestrado? Quem me dera saber. Sinto-me cada vez mais como uma estranha para o conselho. Eles sabem algo sobre a força e estão escondendo de mim.
Eles não confiam em você, Anakin. Eles veem o seu futuro e sabem que você vai ganhar poder além do controle deles. Ou seja, essa pessoa começa a cheirar mal, espalha um aroma tão desagradável e parece ter um mestre espiritual elevado, mas é toda negativa. Isso acontece, talvez até já tenham visto pessoas assim. Acontece quando ele não passa esse conhecimento para ninguém e, por causa das suas dúvidas, por causa das suas críticas e negativismo, aquela conexão com o Mitri que o mantém em equilíbrio, aquela corda poderosa com a qual o mestre o ajuda a elevar-se, começa a diminuir, diminuir, diminuir. As queridas dúvidas destroem a nossa ligação com o Supremo. E, gradualmente, se uma pessoa continua a irradiar negatividade, a corda se afina tanto que se parte, e a pessoa cai no abismo até o fundo e se quebra. Vejam, deuses do mar e do céu, derrotei Troia, já não preciso de vocês. Eu posso fazer tudo sozinho. Acontece até mesmo com os monges, com os alunos de mestres espirituais elevados, que parecem seguir o caminho durante muito tempo, mas que se desiludem, saem para o mundo e, via de regra, tudo acaba com o fato de se embebedarem, ou de irem para a prisão, ou de lhes acontecer qualquer outra coisa negativa, porque se tivermos um destino elevado e já tivermos encontrado o nosso caminho, mas o tivermos abandonado, a vida nos dá definitivamente uma lição. Na minha opinião, são os Jedi e os vilões. Então você está condenado. Você era o escolhido, foi previsto que você destruiria os Sith. Não que você se juntaria a eles, que você iria restaurar o equilíbrio da força, não afundá-la na escuridão. Odeio vocês! E essa lição você levará consigo para a próxima encarnação. E, vida após vida, viverá esse erro, tentando redimir-se perante o mestre espiritual que deixou para trás. Talvez alguns de vocês que estão vendo este vídeo neste momento tenham tido experiências semelhantes. Há um anseio dentro de vós pela luz, há um anseio pelo espiritual, mas há também algum medo, talvez desconforto, ou até mesmo dúvida. Talvez o motivo seja este. Não se preocupe. Quantos anos ela tem? Ninguém sabe a idade da alta feiticeira. Sabemos que ela é celta, mas não fala do seu passado. Você não sabe nada sobre ela e aprende com ela. Eu sei que ela é constante, mas imprevisível, misericordiosa, mas implacável. Eu lhe devo tudo. Acredite no mestre e não se desvie do caminho. Na próxima prática individual, nós vamos esclarecer tudo e ajudá-lo a encontrar uma saída. Então, você entendeu por que não se pode avançar apenas com um mestre espiritual? Sim, são necessários alunos espirituais. E o que acontecerá se você tiver pessoas a quem transmite conhecimento, mas não tiver um mestre espiritual? Se uma pessoa tem aqueles que ensina, mas ninguém a ensina, mais cedo ou mais tarde, o ego e o egoísmo dela irão crescer. Ela se considera a melhor. Não há ninguém acima de mim. Eu recebo conhecimento diretamente do cosmos, do universo, de Deus, dos anjos. Todos eles me guiam. Eu sei tudo. Eu vou ensinar vocês agora. Nos últimos anos, muitas pessoas se tornaram ateístas sob a influência de Jabali. Ei, pecador, por sua blasfêmia, Deus te punirá! Eu sou Deus? Se uma pessoa não tem um mestre espiritual, ela se torna um canal para forças sombrias. E isso acontece absolutamente sempre. É impossível, tendo alunos sob sua orientação, ser uma pessoa pura e aberta, se não houver ninguém que o guie. Alguém que esteja acima de você. Porque você sempre deve sentir a força superior e ter aquele tutor espiritual que te mostre que, na verdade, você ainda é uma pequena parte e é apenas um canal de energia, sem permitir que você se sinta superior. E isso é muito importante.
está se divertindo? Venha, vamos dar uma volta. Infelizmente, eu vi muitas pessoas assim, que mais cedo ou mais tarde, em seu caminho espiritual, se sentem tão importantes, tão grandes, que acreditam que não precisam de um mestre espiritual, que já sabem tudo sozinhos e podem ensinar a todos vocês. Agora eu vou transmitir a vocês o conhecimento. Na verdade, elas estão se afastando do caminho espiritual, mas pensam que ainda estão nele. Eles acreditam que, ao transmitir conhecimento às pessoas, obtidos de livros, do universo ou através da meditação, estão passando algo a alguém, quando, na verdade, estão transmitindo os demônios que dominaram suas almas, seus corações e que incutem neles pensamentos egoístas de superioridade, de que podem fazer tudo sozinhos. Os deuses e Alá me escolheram quando eu tinha quase 10 anos. Queridos, infelizmente, até na nossa escola, houve pessoas que se afastaram do caminho espiritual, que julgaram os tutores espirituais que os guiavam anteriormente e tentaram transmitir conhecimentos por conta própria. E isso não acaba bem. Através dessas pessoas, forças sombrias agem, mas elas mesmas não percebem. Pensam que estão fazendo tudo sozinhas e que tudo está saindo muito bem. Como você não entende? Não precisamos mais nos esconder. Eu trouxe a paz para a nossa república. Sou mais poderoso que o próprio chanceler. Posso derrubá-lo. E nós poderemos governar a galáxia juntos. Tudo será como quisermos. Na verdade, ao tentarem curar as pessoas, elas apenas transferem as doenças de uma para outra, porque não há uma fonte pura que as limpe dessa energia negativa. Entendem? Ou então, nas suas palestras, as pessoas podem ficar gravemente doentes depois. Certa vez, em um seminário, um desses alunos, após um poderoso ritual que ele conduziu, um ritual de morte, que é um ritual muito forte e exige que o condutor tenha conexão com uma alta egrégora, uma egrégora poderosa, não tinha essa conexão. Depois desse ritual, uma das mulheres foi levada diretamente para uma clínica psiquiátrica. Ela simplesmente enlouqueceu por causa dos demônios, que através desse condutor se apossaram dela. Dá para imaginar? Infelizmente, houve casos ainda mais horríveis, quando, após um ritual de banho, aparentemente curativo, o coração de uma mulher parou, e ela simplesmente faleceu durante o ritual. Queridas, por favor, sejam muito cautelosas com aqueles que os ensinam. Vocês, pessoalmente, e aqueles que os ensinam, devem ter tutores espirituais que estejam acima de vocês. Aqueles mestres que os guiam, que não permitem que vocês se sintam superiores e que ajudam vocês a ver a si mesmos de forma real e a crescer. É por isso que esses dois fatores são tão importantes. Um tutor espiritual elevado e alunos espirituais que os ajudam a se elevar. A história de nossa aluna Laura ilustra muito bem o que acabei de contar a vocês. Laura sempre foi muito buscadora. Desde a infância, ela sentia dentro de si uma enorme força e sabia que tinha um grande propósito. Mas como manifestar essa força? Como realizar seu destino? Ela não sabia. O que ela fez? Tudo o que muitas pessoas fazem em busca de si mesmas. Ela viajou muito, foi ao Tibete, viveu em um monastério, conversando com monges tibetanos, tentando se encontrar. Mas isso não foi o suficiente para ela. Depois, ela foi ao Vaticano, viajou a Jerusalém, tentando entender e se encontrar no cristianismo. Esteve com os krishnaitas, dançou. Em resumo, Laura tentou de tudo para encontrar seu propósito, seu reconhecimento, mas não conseguia alcançá-lo. Já agora, vocês sabem por que é que as egrégoras espirituais do cristianismo, do muçulmanismo, do budismo e do krishnaísmo são ligeiramente inferiores às egrégoras do Sahasrara, porque em uma egrégora onde o condutor das ideias já partiu para o outro mundo, ou seja, não é um portador vivo do conhecimento, ela é considerada morta. E todos os ensinamentos religiosos e as egrégoras religiosas, onde não há um mestre vivo, simplesmente não têm força, eles não possuem energia.
e, portanto, não tem conhecimento vivo. Foi exatamente por isso que Laura, ao viajar por várias direções, não conseguia encontrar um tutor espiritual que a guiasse na vida, até que ela chegou à nossa egrégora Sahasrara. Ao estar conosco, ela encontrou um tutor espiritual que começou a ajudá-la a desenvolver suas habilidades. E Laura era uma curandeira muito poderosa. Ela sabia disso, sempre sentiu. Ela até tentou curar pessoas. Mas, infelizmente, como não tinha conhecimento de como curar corretamente, ao retirar a doença de uma pessoa durante a sessão de cura, acabava transferindo essa doença para outro paciente. E assim acontecia que as doenças eram transferidas de um paciente para outro. Laura ficou muito assustada, desesperada e desistiu do seu dom, pensando que estava apenas prejudicando as pessoas e não ajudando em nada. Embora sempre sentisse quando alguém precisava de ajuda, não sabia como aplicar isso. Quando começou a se educar conosco e participou dos seminários, Laura finalmente sentiu a força. Percebeu que havia estabelecido uma conexão com alguém no topo da montanha que poderia elevá-la ao seu propósito. Ela estava extasiada com tudo isso. Ela se maravilhava com os livros que temos, porque esses livros não podem ser comprados em lugar nenhum, em nenhuma loja, e contêm conhecimentos absolutamente únicos. A música da transformação, que provoca uma verdadeira transformação interior, tem um efeito curativo sobre todos que a escutam. Em resumo, Laura desvendava todos os mistérios que a nossa escola possui e desenvolvia suas habilidades. Ela estava radiante de felicidade e, claro, muito em breve recebeu a recomendação de transmitir esse conhecimento a outras pessoas, passando a elas as energias e os saberes que estava adquirindo. No começo, Laura foi contra. Ela estava tão assustada com sua experiência passada quando tentou curar pessoas. Ela dizia que não curaria mais ninguém. Tudo bem, você não precisa curar. Curar realmente é perigoso sem a iniciação em cura espiritual. É uma iniciação especial, concedida a pessoas escolhidas. Elas devem passar por muitos testes e purificações para adquirir esse dom plenamente. Nós sugerimos que você simplesmente conduza aulas de yoga, organize um grupo de estilo de vida saudável, de bem-estar, fazer corridas, ensinar as pessoas a se alimentarem corretamente. Coisas completamente inofensivas, mas tão importantes para a pessoa moderna. E Laura começou a fazer isso. Ela começou a liderar um grupo de vida saudável em sua cidade. E o que você acha? Seus alunos começaram a crescer. Ela começou com 10 pessoas, depois 20. Ela chegou a ter um grupo de 100 pessoas. Dá para imaginar? E quando organizou seu primeiro seminário, um dos mais poderosos tutores da nossa escola veio. Era uma xamã, uma curandeira muito forte. Ela acolheu Laura como sua aluna. Laura começou a viajar com ela, a se educar. E agora, ela revelou plenamente seu dom e se tornou uma tutora espiritual em nossa escola. Talvez alguns de vocês a conheçam muito bem. Agora, ela realmente cura pessoas com a ajuda de rituais especiais, fazendo tudo de acordo com as regras da cura espiritual, ajudando-as a lidar até mesmo com as doenças mais complexas e, como dizem os médicos, incuráveis. Mas nada é impossível. Queridas, em suas mãos está o milagre, a energia com a qual vocês podem realizar maravilhas. Para isso, basta liberar essa energia e força, e nós ajudaremos vocês nisso. Lembrem-se, queridas, para crescer e avançar, é essencial ter um tutor espiritual de alto nível e as pessoas a quem vocês transmitem conhecimento. Para transmitir conhecimentos, é necessário passar por um treinamento especial conosco, um treinamento que realizamos em retiros externos em locais de poder, onde vocês receberão um certificado que lhes dará o direito de transmitir energia e conhecimentos de acordo com nossos métodos. Temos cursos especiais pelos quais vocês podem ensinar. São diversos cursos de conhecimentos femininos, conhecimentos xamânicos, vários mistérios e rituais. Em suma, vocês aprenderão tudo quando vierem a um de nossos seminários. E agora faremos uma prática. Uma prática que ajudará vocês a sentir a força do tutor espiritual. Esta é uma meditação especial, uma meditação antiga, que era realizada pelos alunos mais próximos dos grandes mestres.
Se vocês têm o direito de meditar sobre o retrato de seu mestre, isso significa que são alunos muito importantes e valiosos para ele, que ele guia e eleva em seu caminho de desenvolvimento na escada do crescimento espiritual até o topo. Eu proponho que vocês realizem a seguinte prática. Escolham um retrato de uma pessoa santa com quem sintam conexão. Alguém que lhes seja próximo, com quem desejem estabelecer contato. Pode ser Jesus Cristo, Osho, Buda, Kalki, Zaratustra, Gurdjieff, ou um mestre e tutor espiritual do qual queiram receber conhecimentos silenciosos e energia. Já decidiram quem será? Agora, por favor, coloquem a música da transformação. Nós a anexamos a esta aula. Vocês podem usá-la e, neste momento, coloquem o retrato desse grande mestre a uma distância de 2 metros, de modo que ele fique ao nível do seu rosto e seu olhar esteja na altura da sua testa. Coloquem o retrato de forma que vocês possam sentar-se à sua frente com a coluna ereta. Se for difícil manter a postura ereta, vocês podem se apoiar em algo atrás de si, mas é preferível que a coluna, pilar Aharata, que sustenta todos os chakras, esteja alinhada, para que a energia que o grande mestre lhes transmitirá preencha todos os seus chakras. Então, com a música da transformação, em um ambiente isolado e bem ventilado, vocês podem acender incenso ou perfumar o espaço com um aroma agradável. Nos próximos 10 minutos, realizem a meditação, olhando nos olhos do mestre e fazendo uma respiração lenta e profunda. Durante 7 batimentos do pulso, vocês inspiram. E durante 7 batimentos do pulso, expiram. Vocês podem sentir os batimentos no pulso ou na artéria carótida. Talvez vocês simplesmente sintam o batimento do seu coração e possam respirar em sincronia com o ritmo do seu coração. Estão prontos? Comecem essa prática e realizem essa meditação todos os dias durante 21 dias. Vocês verão como a energia sagrada desse grande ser os preencherá com energia vital e conhecimento silencioso, como um vaso vazio e sedento, e entenderão como devem avançar em seu caminho de crescimento espiritual, como realizar sua missão e propósito. Ao se preencherem dessa luz e energia, venham para nossas aulas, venham para nosso treinamento, um treinamento especial, e tornem-se nossos representantes em sua cidade, conduzindo cursos especialmente desenvolvidos com base em antigas metodologias e conhecimentos que são acessíveis apenas a poucos. E em breve estarão disponíveis para vocês também. Até breve! Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz
para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.